E Josafá começou a orar. E Josafá fez uma oração tremenda. Ele disse: Senhor Deus, um dia o Senhor deu esta terra a este povo. Um dia o Senhor prometeu esta terra aos nossos antepassados. E o Senhor expulsou daqui todos os nossos inimigos. E os nossos antepassados entraram nesta terra aqui confiando em Ti. Um dia o Senhor prometeu que esta terra seria uma terra de bênçãos aos nossos antepassados. Veja agora, Senhor, o que acontece conosco. Nós estamos cercados, há exércitos nos cercando. E eu quero dizer uma coisa para o Senhor: eu não tenho forças para resolver esta questão, e ainda, Senhor, que eu tivesse forças, eu não saberia o que fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza, Senhor, que apesar de não ter forças, apesar de não saber o que fazer, os nossos olhos estão postos em Ti. Esta foi a oração de Josafá. Diz a palavra que de repente o Espírito Santo de Deus desceu em alguém que estava lá no meio do povo, no meio dos levitas. De repente alguém foi usado como instrumento de poder, e Deus falou através daquele levita. E Deus disse: escuta uma coisa, povo de Judá. Escute uma coisa, povo de Jerusalém. Escute uma coisa, rei Josafá. Eu sou vosso Deus. Esta batalha não é uma batalha de vocês. Esta batalha é uma batalha minha. Amanhã vocês verão o que eu farei nesta batalha. Nós estamos exatamente nesse contexto, quando então chegamos a esse trecho que acabamos de ler aqui, dos versículos 18 em diante. E então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Quando Deus usou aquela pessoa em profecia, e Deus continua usando pessoas em profecia, e Deus continua usando pessoas para falar com outras pessoas. Quando Deus usou aquela pessoa para falar com o rei Josafá, diz a palavra que ele se prostrou, ele colocou o rosto em terra. E quando todo o povo de Judá e todos os moradores de Jerusalém viram aquilo, também se prostraram e começaram a adorar a Deus. Mas algo tremendo aconteceu aqui nesta passagem. Algo tremendo aconteceu aqui. Eles ficaram adorando ao Senhor, e diz a Bíblia que pela manhã eles se levantaram. Então Josafá disse algo àquele povo. Ele disse: escutem, povo de Judá, me escute, moradores de Jerusalém, me escutem. Creiam no Senhor nosso Deus e vocês estarão seguros. Crede também nos seus profetas, nos profetas do Senhor, e assim haverá prosperidade na vida de vocês. E aí ele orientou o povo em algo. Preste atenção naquilo que aconteceu, irmãos. Josafá tinha um exército muito bem preparado. O povo de Judá tinha um exército muito bem preparado. Mas Deus colocou no coração do rei Josafá uma estratégia que foge à lógica do raciocínio humano. Naquela manhã, o rei Josafá, ele pegou os levitas, os adoradores da casa do Senhor, e colocou roupas de cerimônia sobre eles, e disse a eles assim: olha, vocês vão ficar à frente do nosso exército, vocês vão começar a adorar o Deus Todo-Poderoso, e nós vamos em direção à batalha. E o
o exército então começou a ir em direção àquela batalha, indo à frente os levitas, os adoradores. Irmãos, aconteceu algo tremendo. Eu disse a você que havia 3 povos reunidos ali para acabar, para destruir o reino de Judá: os amonitas, os moabitas e os edonitas. Diz a palavra que quando o povo de Deus começou a adorar, Deus entrou com providência e colocou uma confusão tremenda na mente dos inimigos do rei Josafá, que os amonitas e os moabitas, eles começaram a guerrear contra os edonitas e destruíram os edonitas. Depois os amonitas olharam para os moabitas e os moabitas olharam para os amonitas, e uns investiram contra os outros e todos morreram no campo de batalha. Quando o povo de Judá chegou para guerrear, não havia mais exército inimigo, porque o próprio inimigo tinha se liquidado. Está entendendo esse texto? Diga amém. É isto que diz a palavra de Deus aqui neste lugar. É isso que diz a palavra de Deus nesse texto. Pastor, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mas o que tem a ver isto com o revelar o interior do coração de um adorador? O que tem a ver isto com a minha vida? O que tem a ver isto com a minha prática com Deus? Deixa eu perguntar uma coisa a você nesta noite: quantos aqui são adoradores? Levanta a mão. Diga assim: eu sou um adorador. Eu fui chamado, eu fui escolhido para ser um adorador. Amém. Há muitas lições sobre o adorador aqui. A primeira lição que nós aprendemos com Josafá é que um adorador, ele não está isento de batalhas, irmãos. Talvez você pense assim: olha, eu sou um adorador, a partir deste momento não haverá batalha na minha vida. Você está enganado, porque nenhum adorador está isento de batalhas. Se você está me acompanhando no texto, o capítulo 20, versículo 1 diz assim: olha, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era um rei adorador, era um homem que adorava o Senhor, era um homem que tinha como prática de vida a adoração, mas não estava isento de batalhas. É a primeira coisa que nós aprendemos dentro do coração de um adorador. Ainda que você seja um homem que esteja acostumado a adorar o Senhor quer que você saiba nesta noite que você não está isento de batalhas. Haverá sempre batalhas ao teu redor. A segunda lição que nós aprendemos aqui sobre o coração de um adorador está no versículo 3. Nós aprendemos que um adorador, por mais espiritual que seja, ele tem limites. O versículo 3 diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Às vezes você pensa: olha, aquele homem é um adorador. Às vezes você olha para alguém e diz: olha, aquele homem é imbatível. Saiba que todo e qualquer adorador tem limites. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Ainda que você esteja mergulhado na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, há limites na tua vida. Você tem tantas fraquezas quanto as pessoas que estão lá